E aí, pessoal, a gente vai falar com o Ari, ele já entrou aí, o Ari do Combocache. É um método de... é mais uma alternativa, né? Aproveitar hoje, terça-feira, composteça. É dia da gente mostrar a nossa composteira. Mostrar como é que tá funcionando, o que tá acontecendo. Tá aqui, ó, composteira. Tem resíduo aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar o Ari fazendo aí. Eu faço aqui o método mais tradicional, né? Que é o misturar o resíduo orgânico com a fonte de carbono. E pronto, e deixa a natureza fazer o resto. Aí semana passada a gente mostrou com o Ramon do Compostonauta o método Takakura, que é um método que ele faz uma semente composto lá com os micro-organismos e inocula. E hoje a gente vai falar com o Ari da Combocache, que é um método de fermentação. Eu já li alguma coisa, nunca fiz, então eu vou adicionar. Fala, Luísio, olha a galera do Jefão aí. Vou já chamar o Ari aqui, pessoal, para ele. Melanie também, Simone lá do Compostonautas. Vai falar um pouquinho aí. Olha aí, Arizão, tudo bom, meu amigo? Tá todo mundo me ouvindo? Tudo certo. Tá me ouvindo aí? Tô, sim. Na boa. O pessoal que está assistindo a live está me ouvindo, porque das outras vezes eu fazia, aí o pessoal não estava me ouvindo, eu tive que colocar fone. Tá ouvindo aí, Aloysio? Melanie, Simone, estão ouvindo? Pessoal de casa está me ouvindo? Estão me ouvindo? Acho que não, não sei. Bom, nós estamos ouvindo bem. A gente está ouvindo. Isso, tranquilo. Ouvindo, beleza. Então é isso, Ari, pode se apresentar. Pode, vocês, prazer, Matheus. Pode se apresentar. E as honras. Isso. Pessoal, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou desabilitar o comentário para poder ficar melhor para ver a telinha. Porque quando a Ari estiver explicando, aí os comentários ficam atrapalhando. Aí quando a Ari, ele terminar de explicar, eu vou habilitar de novo, tá bom? Não fiquem chateados. Pode começar a falar, Ari. Então, ele já apresentou o Ari, né? Eu sou a Aline, sou esposa do Ari e trabalho com ele na Combocache. Nós somos parceiros aí na divulgação desse método aqui no Brasil, né? Isso, e assim como você, né, Matheus? Eu sou da área de informática, a Aline é da área de administração, né? De empresas, e a gente tem outros trabalhos também, além da Combocache, não é o nosso único ganha-pão, digamos assim, a nossa única atividade, né? Mas a gente está muito feliz de estar podendo levar mais um método de compostagem para todo mundo aqui no Brasil, porque era um método desconhecido, já é um método muito usado em outros países do mundo, mas no Brasil, infelizmente, não. Nós não tínhamos esse conhecimento ainda, né? E a gente ficou muito feliz de poder levar esse conhecimento de mais um método, porque a gente acha que quanto mais métodos estiverem disponíveis, melhor. Porque tem gente que se adequa à minhoca, tem outras que fazem leira, o método Lages, o método UFSC, né? E o Bocache vem somar isso aí, é mais uma ferramenta que a gente tem para dar destino certo aos resíduos orgânicos que a gente produz, né? Aos 50% dos resíduos que a gente produz aí todo dia, né? É isso. Daí agora... Você vamos chegar vai ter alguma coisa para demonstrar aí? Como é que tem. A gente vai ensinar, na verdade, como funciona, né? Isso. Eu queria dar uma introdução ao método, então, né? Primeiro alertar, né, que qualquer método de compostagem, qualquer compostagem é um método, né? Ou seja, você tem que seguir algumas regrinhas básicas, é como fazer pão, né? Você tem lá a quantidade certa, você tem o procedimento certo. Se você não seguir aquela regra, você não vai ter pão no final, né? Ou vai ter alguma outra massa que não vai crescer, ou que vai estar dura, ou que não vai estar assada, e não dá para chamar aquilo de pão, né? A mesma coisa acontece com a compostagem. A compostagem é uma série de regrinhas que se tem que seguir, que se aplica aos resíduos orgânicos para que aquilo se transforme num adubo e possa ser reintegrado na cadeia produtiva, né? Digamos assim, voltar à natureza para seguir o destino dela e não ser despejado num aterro
ou em qualquer lugar, né? Isso é um alerta porque tem muita gente que acha que simplesmente abrir um buraco no quintal e jogar resíduo orgânico dentro do buraco é compostagem. Isso não é compostagem, né? Isso é enterrar resíduo. Né? Então, o método Bokashi, da mesma forma, ele tem as suas regrinhas, né, que precisam ser seguidas para que o resultado final da compostagem seja satisfatório, sem cheiro, sem vetores, sem moscas, sem larvas, sem nada disso, né? Mas de onde é que surgiu esse método de compostagem? Esse é um método que nasceu originalmente na Coreia do Sul e que é muito difundido em outros países, no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia, nos países do norte da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, e ainda no Brasil não era um método como compostagem, o Bokashi ainda não era utilizado. Existe muito no Brasil o Bokashi como adubo, como um adubo orgânico fermentado que se usa, que é um excelente adubo, mas não se usava o Bokashi, o método Bokashi, para compostagem de resíduos orgânicos. E por uma necessidade nossa que nós queríamos compostar, nós temos um sítio, nós moramos aqui em Florianópolis, né? E temos um sítio perto daqui, e nós queríamos muito compostar os nossos resíduos orgânicos, né? Como eu falei, 50% do que a gente produz numa residência é orgânico, e nós no nosso sítio comprando adubo químico e em casa desperdiçando o nosso orgânico, justamente, né? Até que um dia caiu a ficha, né? Vamos começar a usar o orgânico para transformar em adubo para as nossas plantas no sítio. Só que sem conhecimento nenhum a gente fez tudo errado, né? E foi depois buscar um método, a gente, né, nessa necessidade nossa, não serviam as minhocas, porque a gente produz o resíduo aqui, mas tem que usar o adubo lá no sítio, né? A gente também não tinha como cuidar de uma leira, porque a gente vai no nosso sítio a cada 15, 20 dias só, daí a leira iria ficar lá desassistida, né? Até que uma amiga nossa, a Karen, do Por Favor Menos Lixo, estava numa viagem sabática dela pelo mundo e conheceu esse método no norte da Europa. E falou assim, ó, aqui todo mundo usa esse método porque aqui não dá para usar leira e não dá para usar minhoca, porque no inverno, né, por 6 meses eles têm neve lá e não dá para usar esses métodos que tradicionalmente a gente usa aqui no Brasil. E daí ela falou do método, a gente achou curioso, foi atrás na internet brasileira, não achou nada, começou a procurar em outros países e se deparou com um método que a gente achou que era mágico para nós. Para o nosso caso era mágico, porque a gente poderia gerar o resíduo orgânico na nossa casa, guardar ele nos baldes, nas composteiras e fazer o segundo passo do método no nosso sítio, transformando num excelente adubo, né? E foi isso que a gente fez. A gente começou a testar, fez as composteiras, fez o farelo que é preciso e deu certo para nós. Os amigos começaram a ver isso também, quiseram compostar pelo método. Quando a gente viu, tinha já 10, 15 pessoas fazendo. Foi quando a gente despertou, né, para a necessidade que outras pessoas tinham igual a nós. E a gente resolveu levar isso para o público, né? Começamos a fazer workshops aqui em Florianópolis e na região, para mostrar esse método para todo mundo, né? Foi assim que nós entramos no Bokashi, né? E esse método, eu acho que eu vou deixar a Aline falar um pouquinho também, né? Né? Qual é a diferença desse método, né? A gente, para especificar bem, né? Ele funciona por fermentação, então ele fermenta os resíduos orgânicos através de um farelo, de um fermento, que usa micro-organismos eficientes. Então, esse resíduo, né, na verdade, você pode compostar tudo nesse método. Então, resto de alimento cozido, carne, cítricos, alimento temperado, tudo isso você pode colocar na composteira Bokashi e ele vai fermentar e depois você vai usar isso, vai transformar isso em adubo, tá? Os micro-organismos eficientes, eles, né, como eu falei, estão num fermento, num farelo. Esse farelo a gente produz, a gente foi, né, atrás e estudou para conseguir fazer esse farelo aqui, primeiro para a nossa necessidade, e depois com a demanda de pessoas para fazer, a gente teve que aumentar a escala para produzir.
E é ele que faz a brincadeira acontecer. Então, facilitou para a gente essa questão da fermentação, porque ele é feito em baldes fechados, né? Não é um método anaeróbico, não pode entrar ar na composteira. Então, a gente vai alimentando a composteira com resíduo em camadas, mas sempre mantendo ela fechada, né? A gente vai explicar no detalhe agora como funciona. E depois tem que deixar fermentando, fechado. Então, ele não gera cheiro, né? Mesmo quando você abre, o cheiro que tem é um cheiro de fermentação, e daí você consegue depois levar para um outro local ao ar livre para transformar em adubo. Então, o que é necessário para fazer a compostagem bocashi funcionar? Precisam de duas coisas. Uma composteira, e essa composteira é fechada, como a Aline disse, né? É um método anaeróbico, ou seja, a gente tem que impedir o contato dos resíduos com o ar, né? Diferente de todos os outros métodos, né? Da minhoca, da leira, da UFSC, do método Lages, onde o oxigênio é necessário para a compostagem. Nesse caso aqui, como o método usa fermentação, a fermentação tem que ser feita sem o ar, né? Sem oxigênio. E então é necessário o quê? Um balde, né? Uma composteira adaptada para o método. A gente vai mostrar agora uma composteira. Quando a gente, né, foi atrás do método e viu que tinha que ser que tinha que ser um recipiente fechado, a gente viu outras composteiras no exterior, né, e aqui não tinha nada parecido, a gente foi adaptando, fazendo várias versões, até que a gente chegou na versão final. Aqui eu estou mostrando uma pequenininha, que é na verdade, que a gente acabou criando por demanda de pessoas que moram sozinhas e geram pouco resíduo, né? Então, uma pessoa que almoça muito fora, trabalha fora e só faz eventuais lanches em casa, ela vai gerar pouco resíduo e aí ela acha a composteira maior muito grande. A composteira maior é essa aqui, ó. Né? A pequena tem 4 litros, essa tem 14 litros, né? Isso já é uma composteira para uma família que faça muitas refeições em casa e gera bastante resíduo orgânico. Para ter uma ideia, né, nós usamos dessa composteira grande, nós somos em 3 pessoas aqui em casa, e nós levamos em torno de 25 a 30 dias para encher uma composteira dessa, porque cabe muito resíduo ali dentro, né? E aí, como é que ela é dentro, né? Então, porque vocês viram aqui que ela é fechadinha, tem só uma torneirinha aqui. E aí a gente fez um fundo falso para poder separar o líquido que vai gerar, que é o biofertilizante, que a gente chama de chá de bokashi. Esse fundo falso é feito também de um baldinho. Tem que lembrar que esses baldes a gente reusa, né, de padarias, de restaurantes. São baldes alimentícios. Tá? Alimentícios, né, para quem depois for tentar fazer o seu balde também, uma dica, não pode ser balde de químico, não pode ser balde de cloro, de tinta, de nada que tenha químico, porque os químicos são feitos para matar os micro-organismos, que são os micro-organismos que a gente vai colocar ali dentro. Mesmo que se lave bem esse balde, ele fica impregnado com cloro, com alguma coisa. Então, não pode ser balde de químico, tem que ser da indústria alimentícia, tá? E a gente faz reuso disso. Então, a gente tem uma rede de parceiros, né? Nesses 2 anos que a gente está na Combocashi, a gente criou uma rede de parceiros e que hoje destina esses baldes que iriam parar num lixão da vida aí também, né? Num aterro sanitário, a gente destina para fazer essas composteiras, né? E ele precisa fechar bem, né? Porque não pode entrar. Então, essa vedação aqui em cima, ela precisa ser bem forte. Então, esses baldes que a gente usa, ele já é assim por isso. Tem que fazer um teste de vedação, porque não pode entrar. Fala, Matheus. Eu estou fazendo agronomia, acho que tem até o pessoal que tá seguindo a gente aí, que a gente faz silagem, né? E é um processo parecido, né? Que a silagem em silagem é uma técnica para conservar o alimento, né? Você baixa o pH da forrageira e a gente faz uns baldinhos lá também. Aí lembra um pouco a silagem, o processo de silagem. Daí, né, tem esse fundo falso aqui que a gente criou, né? Justamente para poder separar, porque toda compostagem vai gerar uma parte líquida, né? Que a gente chama, seriam biofertilizantes nos outros métodos. Nesse método aqui, a gente chama de chá de bokashi. Por quê? Porque é um biofertilizante que está impregnado com os micro-organismos do bokashi,
né? Então a gente chama de kombokashi. Então em todos o chá de bokashi, em todos os baldinhos que vocês viram aqui, né, tanto no grande como no pequeno, tem esse fundo falso que sempre é feito de um outro balde, né? O grande... Aí tem um encaixezinho para entrar a torneirinha, né? Ali no... Isso mesmo, né? A gente faz um encaixe aqui, né? Ó, dá para ver, né? A gente fez os dois lados aqui, porque tanto faz como a pessoa colocar, vai encaixar. E como esse balde é quadrado, a gente faz o furo bem no cantinho do balde, que é para facilitar depois de tirar ali, né? O líquido, né? Isso. Né? Né, a compostagem bokashi gera, então, esse chá de bokashi, ele gera, por exemplo, num balde grande desses aqui, de 14 litros, ele gera em torno de 3 litros de biofertilizante, de chá de bokashi. Então, é uma quantidade bem grande e que ela vai ficando disponível conforme a fermentação vai ocorrendo. Então, ali no 10º dia, de 10 a 15 dias depois que você inicia o enchimento do balde, já vai começar a gerar esse chá de bokashi que já pode ser usado. Então, você consegue usar muito rapidamente um subproduto do já do, ter benefícios, né, da compostagem, mesmo antes de gerar o adubo no final. É muito rápido. E daí eu queria explicar as 3 fases que existem na compostagem bokashi, né? Como eu falei lá no começo, essas são as regrinhas que têm que ser seguidas para que o método funcione. Então, ele tem 3 fases. A fase 0, que a gente chama, que não é bem a fase 1, é encher o balde, né? Então, como é que eu faço para ir armazenando os resíduos orgânicos nesse balde aqui para que a compostagem aconteça? Então, a gente, né, a primeira coisa, qualquer pessoa que queira começar a compostar ou dar destino certo, né, como em várias lives na semana passada e essa semana a gente já viu, né, a primeira é separar. Né? Não existe destinação correta se na fonte você já... Isso, se você na fonte mistura tudo. Então, primeira coisa, ter a preocupação de quando for gerando os resíduos orgânicos, já ir separando eles e picando, deixando em tamanho pequeno, porque isso faz com que a compostagem seja muito acelerada. Então, a gente recomenda para que a pessoa, conforme for gerando o resíduo, já vá guardando num recipiente separado, né? De pia ou um potinho de sorvete, né? Para quem tem essa composteira pequena, a gente indica usar esse tipo de pote, né, que é de sorvete ou de açaí, que tem o tamanho certinho para colocar uma camada. A compostagem bokashi, ela é feita em camadas. Então, você acrescenta uma camada de resíduo, você tem que espremer essa camada de resíduos para retirar o máximo possível do oxigênio, do ar de dentro dessas camadas, porque ele é um método anaeróbico, né? Então você tem que reduzir a quantidade de ar presente na composteira. Isso você faz quando coloca o resíduo. Coloca o resíduo, espreme ele, compacta, e daí você coloca uma quantidade de farelo por cima. Esse farelo vai estar impregnado dos micro-organismos que vão fazer a mágica ou a fermentação acontecer. Daí você espera mais 2, 3 dias até encher o baldinho de novo, né, com os resíduos picados, e vai transferindo. A gente fala para não transferir todo dia, não usar o balde bokashi como recipiente direto, porque senão você vai ficar abrindo e fechando o balde, e isso faz com que a fermentação diminua, o processo aumente. Entra oxigênio, né? Então, entrando oxigênio toda hora. Fica entrando o tempo todo. Então, guarda os resíduos a cada 2, 3 dias. Se for um lugar quente, né, tem que ser a cada 2 dias. Se for um lugar mais frio, como no sul do Brasil aqui, pode esperar 4 dias, 5 dias, até você transferir os resíduos para a composteira. Coloca na composteira, espreme e coloca farelo. Quanto de farelo é colocado aqui? Num baldinho pequeno desses aqui, é 1 colher de sopa de farelo. No balde grande, que a camada pode ser maior, são 2 colheres de sopa para cada camada de resíduo. É só isso. Isso faz com que 1 quilo de fermento, né, ou meio quilo, né, esse saco aqui é de meio quilo, né? Esse é o saco que acompanha a composteira pequena. Isso dá, o meio quilo de fermento dá para compostar de 3 a 4 meses de uso de uma família normal, digamos assim, né?
e 1 quilo para composteira grande. Então, como é que é o processo, né? Então, essa fase 0 é isso. Aí guardando o resíduo num recipiente, Acumula. coloca uma camada aqui, espreme 1 colher de farelo. Stop. Antes de colocar a primeira camada, tem que colocar uma camada de farelo por baixo também. Para que o resíduo tenha contato por baixo. Por baixo do resíduo. Para que o farelo não caia direto nos furinhos aqui, a gente recomenda colocar um papelzinho, né, um guardanapo, um pedacinho de jornal, para forrar fininho, só uma camadinha. Porque daí deixa passar o líquido também, né? E coloca, então, 1 colher de farelo por baixo, na grande 2 colheres de farelo por baixo, e aí você coloca a primeira camada de resíduo, esmaga e mais 2 colheres de farelo por cima. Tá? Então, a primeira camada você tem que botar por baixo antes. Mas nas próximas, você só vai acrescentar resíduo, esmagar e colocar farelo por fora, porque a camada de cima já está com farelo, já tem micro-organismo atuando ali. Não há necessidade de misturar o farelo no resíduo, não, né? Só você colocar por cima. Não, coloca por cima e eles vão começar a consumir o açúcar, o que tem nos resíduos, e eles vão fermentar aquela camada. Por isso que ela tem um tamanho ideal, né? De 2 dedos, mais ou menos, e se você não deve fazer uma camada muito grossa, porque eles não conseguem chegar no meio da camada antes que aquele resíduo apodreça. Então, se você fizer uma camada muito grossa, ele não vai fermentar tudo e vai apodrecer ali no meio e daí não vai dar certo. Então, 2 dedos de média de camada. E se você fizer uma camada muito fina, você vai estar gastando farelo à toa. Então, o ideal é mais ou menos isso. E com o tempo, você pega o jeito e tranquilo, né? Então, essa fase 0 é isso. É ir fazendo o que a gente chama de lasanha, né? Você vai colocando uma camada de resíduo, farelo, resíduo, farelo, resíduo, farelo. E essa primeira etapa, né? A etapa 0... ela não tem um prazo definido. Isso depende da geração de resíduos que você tem. Então, pode ser que você leve 15 dias, 20 dias, 1 mês e meio, 2 meses para encher a tua composteira. Isso é indiferente, né? Por exemplo, né? Vou viajar, vou passar 5 dias fora. Deixa a composteira como tá, fechada, vai, volta e continua colocando resíduo nela até encher. Quando você chegar no topo aqui, tem que deixar um dedinho de sobra aqui, de folga, não mais que isso, só para ela não sair líquido por cima, né? Para daí fechar. Isso faz com que daí você diminua a quantidade de ar dentro do balde. Então, para iniciar a fase 1, você tem que encher o balde, tá? Não dá para... eu quero fazer a fase 1 com a minha composteira pela metade já. Não é legal porque você está daí com muito espaço dentro da composteira e vai atrapalhar a fermentação. É muito ar, né? Muito oxigênio dentro. Então, a fase 0 é isso, né? É fazer as camadas até encher o balde. Pergunta? Diga. Só uma pergunta. Digamos que por algum motivo o cara, não sei, ele vai viajar, vai passar 2 meses fora. Ele pode fazer uma gambiarra, digamos assim, colocar bastante jornal por cima para ocupar esse espaço que está faltando? Olha, até poderia. Jornal poderia, você teria que colocar uma camada. Isso aí, alguma coisa. Isso, Mas assim, a gente já teve essa experiência de precisar viajar por esse tempo aí, e a gente deixa a composteira ali, desde que ela esteja fechada, não tem problema, tá? Não vai estragar, não vai, desde que você fez as camadinhas certas, não vai acontecer nada, tá? O problema é se deixar aberto. Aí sim. Não pode deixar... vou deixar a torneirinha aberta para o líquido ficar saindo. Não dá, porque o ar entra pela torneirinha e desanda tudo. Tem que deixar vedada. A fermentação só ocorre em ambiente fechado, né? Beleza, daí essa é a fase 0. Fala. Certo. Então, esse item, que é a fonte de carbono tradicional, não entra. É só farelo e resíduo, né? Não precisa. A única coisa, além dos resíduos, que você precisa acrescentar é o farelo, né? Em vários outros métodos, você, para cada parte de resíduo, precisa acrescentar de 2 a 3 partes de outros ingredientes, né? Capim, folha, galho. Nesse método aqui, nada. Você só precisa acrescentar o farelo, tá? E é uma quantidade bem pequena, porque o nosso farelo está impregnado de micro-organismos, né? Beleza, acabei a fase 0, que seria a fase de encher o balde. Daí vem a fase 1. Na fase 1, a única coisa que você precisa fazer é deixar o teu balde parado. Fechado, não mexer mais nele.
por no mínimo 15 dias. Isso. Existe uma coisa que você tem que continuar fazendo, que é tirar o líquido, tá? Porque é nessa fase que ele mais vai gerar líquido, porque daí os resíduos vão começar a amolecer mais e daí que vai tirar o chá de bocacha. Então, nesses 15 dias seguintes, depois que encheu, fechou, não abre mais, só tira o chá. Vai lá, tira o chá, fecha e deixa ela como tá. Tá? Isso é um período mínimo de 15 dias, mas você pode esperar 30, 40, 50 dias para depois mexer nesse balde. Uma travadinha. Voltou. Pessoal, a gente já responde as perguntas aí, tá? Deixa eu ver que acho que a internet do Ari lá deu uma travada. Ari, tá me ouvindo? Alô? Deixa eu ver se é a minha internet. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eita! Acho que a internet dele caiu lá. Deixa eu ver aqui. Só, a gente já tivemos um problema técnico. Deixa eu chamar de novo aqui o Ari. O meu sinal. Deixa eu chamar o Ari de novo. Oi. Voltou? Voltou? Aqui voltou. Voltou. Deu problema aqui na rede. A internet, né? Perdão. Em alguns horários ela tá saturada, né? Vai chegando perto das 19, o Instagram tem uma sobrecarga aí também. Mas vamos lá. Então Tá a bom gente o estava vídeo na aí? fase 1, né? Fase 0 é encher o balde, a fase 1 é deixar aquele tempo, né? Que vocês estavam. Isso. A fase 1 é a fermentação. Nessa fase, você precisa deixar a composteira num lugar fresco, sem que bata sol direto na composteira, porque esses micro-organismos que fazem a fermentação, eles têm uma vida útil, digamos assim, até 40 graus de temperatura. Acima de 40 graus, eles começam a morrer, né? Então, se um balde desses fechado pegar sol direto, vai passar de 40 graus ali dentro e todos os micro-organismos vão acabar morrendo e a fermentação acaba, né? E o prazo de 15 dias é o prazo mínimo para que se tenha garantia de que tudo que foi colocado no balde foi fermentado. Mas é o mínimo. Então, como a Aline falou, né, pode ser 20 dias, 30 dias. Eu só vou ter tempo daqui 15 dias quando eu vou para o meu sítio para levar isso para lá. Beleza, não tem problema. Né? Lá na Finlândia, na Noruega, na Alemanha, onde eles usam método, eles ficam empilhando baldes o inverno inteiro, né, até chegar no começo da primavera, quando daí eles usam todos esses resíduos para fazer compostagem. Tá? Pode fazer, então, cada um com a torneirinha e colocando sobre cada um com sua torneirinha. Isso. Se procurar na internet, lá na Finlândia, na Noruega, eles têm, assim, né, um cantinho onde tem os baldes, né, na garagem lá, às vezes 10 baldes, 12 baldes, porque você deixa ali parado, ele fica fermentando, só vai melhorar a qualidade do composto no final, tá? Então, nessa fase 1 é deixar parado, quieto. A única coisa que tem que ter preocupação é ficar vendo se tem chá de bocacha para tirar ou não, tá? Beleza, acabou a fase 1, foi fermentado, eu abri o meu balde, o que vai ter dentro do meu balde? Vai ter tudo aquilo que eu coloquei lá dentro do balde. Ele não sumiu, ele não se transformou. Humus, né? Nessa fase não vira nada. Vai estar todas as cascas lá. A única coisa é que ele vai estar mais amarelado. Só, e amolecido, né? Se você mexer nele, vai estar mole. Mas tá tudo lá ainda. E ele vai ter descido um pouco por causa do líquido que gerou. Tá? Então, no final da fase 1, nós não temos a transformação dos resíduos orgânicos em nada. Ele é simplesmente um resíduo fermentado. A molécula dele já foi quebrada. Diferente do minhocário, né? Onde no final dessa fase você já tem o humus. Aqui não. Depois dos primeiros 15 dias, o que você tem é resíduo fermentado. Ele não mudou em nada, tá? Aparentemente não mudou, mas ele foi fermentado. Daí entra a segunda fase, que é a fase onde nós vamos transformar realmente esse resíduo em adubo, em composto que possa ser usado. O que precisa ser feito nessa segunda fase?
é você pegar para cada parte de resíduo orgânico, misturar com, no mínimo, 2 partes de terra e deixar esperando mais 15 dias. No mínimo 15 dias. Então eu pego um baldinho desses aqui de 4 litros, misturo com 2 baldinhos de terra de 4 litros, misturo ele bem e deixo em algum ambiente, daí já pode ser na natureza, numa floreira, num vaso, num canteiro, num buraco que eu fiz. Daí ele pode pegar sol, pode pegar chuva, não tem problema algum. E ele não vai atrair nenhum tipo de animal, tá? Ou bicho, ou vetor. Não atrai barata, não atrai, né, rato, nada, assim. Porque ele acidifica muito. A fermentação, né? A fermentação faz com que o pH desça muito, ele fica muito ácido. E ninguém quer chegar perto daquilo ali, né? Então, lá no nosso sítio, né, que é um sítio aberto, que tem animais silvestres lá, a gente tem muito tatu que fica cavocando em tudo lá, né? O sítio tem muito tatu, né? Não é, a gente, o local lá tem muito tatu, os tatu não são nossos. E eles não encostam, né? Cachorro não encosta, gato, passarinho não vai lá, nada vai lá, porque esse composto, né? Esse resíduo orgânico misturado com terra tá muito ácido e eles não encostam lá. Então, né, a segunda fase é pegar o resíduo, misturar com 2 partes de terra e esperar mais 15 dias. Aí não precisa mais virar, não precisa mais mexer nada. Deixa lá paradinho, descansando. O ideal é só cobrir com uma parte fininha assim de terra para não ficar, né, as cascas expostas assim, mas coisinha fina, 2 centímetros, 1 centímetro, e deixa. Depois de 15, 20 dias, some 95% de tudo. Por que 95%? Porque vai ter alimentos partes mais resinosas que não vão ter sumido ainda. Né? Então, o talo da banana, que é mais resinoso, ele vai estar ali ainda. Ossos de frango, por exemplo, se você colocar, é lógico que ele vai estar ali ainda, ele vai demorar muito para se decompor, mas uma hora ele vai se decompor e vai funcionar como uma liberação lenta de nutriente para a terra. Para as plantas, né? Para a planta. Cara, então... Nossa, então, assim, para nós foi uma surpresa também, porque a gente lia isso nos blogs, né, nos sites gringos, e falou assim, não, é muito mágico, né? Em 15 dias eu vi tudo que eu misturei lá na terra, em 15 dias não vai sumir, né? Daí a primeira vez que a gente fez, correu para o sítio, chegou lá, era uma sexta-feira, às 9 horas da noite, fomos lá revirar o nosso canteiro, né, que a gente tinha deixado, e tinha sumido, cara. Simplesmente encontrava um pedacinho de osso, uma casca mais grossa, né, ou a penca da banana, mas o resto, simplesmente em 15 dias, virou humus, né, virou terra adubada. Algumas dicas, né? Qual é a terra que eu tenho que usar para fazer essa mistura? A terra mais pobre que você tiver, né? Tem gente, eu vou comprar terra para misturar. Não, ao contrário, você está querendo enriquecer a tua terra pobre, né? Então pega terra de barranco, terra que fica por cima das plantações, do vaso, né? A gente chama de farelo, né? Aquela paçoca que fica em cima da terra, num vaso ali que já não tem nutriente nenhum. É aquilo ali que você raspa no vaso, no canteiro, e incorpora junto no resíduo, e você está colocando nutriente naquela terra de novo, né? Na verdade, a compostagem bokashi serve para isso, para você pegar uma terra pobre e enriquecer, encher ela de nutriente e de micro-organismos. Porque vamos lembrar, né, que são os micro-organismos que quebram a matéria orgânica e disponibilizam para as plantas os nutrientes, né? A planta não come banana, maçã, osso, galinha, eles comem nutrientes. Quem é que faz o serviço de quebra na natureza? São os micro-organismos, né? Então, quando a gente acrescenta esses micro-organismos nas raízes da planta, são esses micro-organismos que vão pegar os nutrientes e entregar para as plantas. Lembrando que a gente não alimenta a planta, a gente alimenta o solo, né? Quem alimenta a planta é o solo. Então, o que a gente tem que fazer é alimentar o solo, né? Então, as 3 fases do bokashi são essa. Fase 0, você enche o balde. Fase 1, fermenta e deixa parado. Fase 2, você mistura isso com terra e deixa 15 dias lá parado também.
não precisa ficar remexendo, não precisa acrescentar nada mais além de terra, só isso. Então, esse método te entrega adubo de ótima qualidade no prazo de 30 dias. Muito pouco tempo, né? Em pouco tempo você tem. E durante todo o processo de fermentação, você já vai tendo o chá de bocashi também. Daí eu acho que era bom aí agora... Vem uma outra etapa, que é falar do chá de bocashi, que é o líquido gerado nessa compostagem. Tá? Para que ele pode ser usado, né? Ele também tem assim, um pouquinho de diferença. Primeiro que ele é muito forte, o líquido que vai gerar. Forte por quê? Por causa dos micro-organismos, né? Então a gente tem que diluir ele muito mais do que... Aqui a gente tem um chá de bocashi que a gente tirou hoje, tá? Aqui vocês veem que ele tá meio amarelinho, meio laranjadinho. Isso vai depender do que tu colocou na composteira, tá? Isso. Se eu colocar beterraba na minha composteira, ele vai ficar rosa. Se eu colocar muita melancia, ele vai ficar quase branquinho, bem assim. clarinho. Se eu colocar muita carne, ele vai ficar mais marrom. Então, a cor dele varia muito. Ele é bem líquido, ó. E a gente tem que diluir para regar nas plantas 1 colher de sopa do líquido para 1 litro de água. É 1 para 100. A diluição dele é 1 para 100. Não e ele pode é ser muito forte. Se colocar menor mais líquido, né, para menos água, você vai queimar a planta, tá? Nunca regar nas folhas. A gente rega a terra, né? Tem plantas que precisam de umidade nas folhas e tal, mas ela precisa daí de água. Ela não precisa de adubo na folha. Então, o adubo é na terra. Não coloque isso na folha porque queima, amarela a planta e pode até matar. Tá? Então, é na terra. Só que, né, um balde desses ali vai gerar 3 litros, mais ou menos, de chá de bocashi. 3 litros diluído para 100 vai dar 300 litros de adubo, né? Como é que eu uso isso dentro da minha casa ou mesmo num sítio, né? Talvez num sítio consiga usar tudo isso. Mas numa casa, num apartamento, vai ser impossível de usar. Por isso tem o segundo uso. Tem outra utilidade, tá? Que é usar ele daí puro nos ralos de encanamento de esgoto da tua casa. Porque os micro-organismos que estão nesse líquido vão melhorar aquele ambiente. Eles vão trabalhar contra os micro-organismos do mal que estão lá dentro, que é aquela gordura escura, aquela coisa preta. Mofo escuro, vai melhorar tanto o encanamento de esgoto como fossa séptica. Inclusive afastando barata desse ambiente, tá? Reduz, assim, a gente mora em apartamento, a gente não consegue ver isso acontecer. Mas os nossos clientes e amigos que usam em casa comprovam que 90% das baratas desaparecem do esgoto, tá? Então ele tem duas funções, né? Uma é como nutriente para as plantas, como adubo líquido para as plantas, diluído em 1 para 100. Ou, não, sobrou, né? Isso aqui, não vou conseguir usar isso aqui. Então eu pego e saio distribuindo nos ralos da nossa casa, aqui do nosso apartamento. E isso ajuda todo o sistema hidráulico do apartamento, a caixa de gordura, vai limpando tudo. E né? Qual a validade do chá de bocashi? Em temperatura ambiente, 48 horas. E em geladeira, 2 semanas. Não é que ele estrague. 48 horas temperatura ambiente. Não é que ele estrague, é que ele perde as propriedades. Né? Ele vai soltando os nutrientes, vai perdendo essa potência dele. Então, se você não for usar, né? Tirou, já usa. Não vai usar, quiser guardar para levar para o sítio, para a praia, para a mãe, enfim, guarda na geladeira, mas identifica, porque como a gente vê, ele tem uma aparência de suco. Ele não tem um cheiro ruim, tá? É importante. Né? Vamos falar sobre cheiro, né? Porque muita gente não gosta de fazer compostagem em casa por conta do cheiro né, de más experiências, de não ter feito o processo certo. A compostagem bokashi, ela não dá cheiro ruim. O cheiro que tem que ter uma composteira bokashi, isso mesmo. Toda compostagem, ela não dá cheiro ruim, né? O bokashi também. O cheiro do bokashi, ele é um cheiro de fermentado. É como se você abrisse um vidro de pepino ou uma garrafa de vinagre e cheirasse ali. Vai ter aquele cheiro ácido, só isso, né? Tanto o chá de bokashi como o resíduo fermentado e depois o composto, quando a gente mistura com terra, por 2 ou 3 dias ele ainda tem um cheiro forte
de algo ácido. Meio ácido, meio azedo, assim. Né? Depois de 2, 3 dias já desaparece esse cheiro ácido também. E pronto, as pessoas que são mais sensíveis a esse tipo de cheiro vão sentir mais, outras pessoas não vão sentir nada, né? Então, assim, a gente diz que o melhor indicador se o processo do bocashi está funcionando, como é que eu vou saber se está dando certo ou não? O melhor indicador é o teu nariz. Se o teu nariz não reclamar, é porque está tudo funcionando direitinho. Agora, se você abrir o balde e tem um cheiro ruim, daqueles que te dá um asco, né? Que te não repugna. É tolerável, né, ao nariz. É porque alguma coisa deu errado. O que pode dar errado num processo do bocashi, né, da compostagem? Ou você acrescentou muito resíduo para pouco farelo, ou você esqueceu de colocar farelo, ou você deixou aberto, que entrou ar, né? Então, essas são as razões... As variantes que podem acontecer... de fazer o negócio não acontecer, né? Não fermentar o resíduo e daí ele vai apodrecer e gerar o cheiro de podre. E daí, algumas observações sobre o que pode e o que não pode colocar na composteira bokashi, né? Que é bom também a gente salientar. A regra geral do que pode ir para a composteira bokashi é a seguinte: tudo que você puder comer pode ir para a composteira bokashi, tá? Então, não é o que você pode beber, né? Então, não podem líquidos, não pode nada que não seja orgânico, então não pode metal, plástico, nada disso, vidro. Não pode algum resíduo que seja muito espesso, muito grande, né? Porque daí você não consegue reduzir o tamanho, não consegue tirar o ar. Não consegue compactar em volta. Ossos grandes não podem vamos ir. Vamos exemplificar, um osso de ossobuco, um osso de costela, né? Isso é muito grande e até depois no produto final esse osso ele vai demorar muito para se decompor. Não faz nem vai passar sentido. 2 anos, 3 anos, o osso vai estar lá. A gente não recomenda não colocar. Caroços de frutas, a única que a gente não consegue, assim, que a gente não recomenda é o caroço de manga colocar, tá? Mas caroço de abacate, por exemplo... Pode ser. Mas o caroço de abacate, por exemplo, a gente pica. Ele parece duro, né? Mas não é. Se você usar uma mas faca ali, ele corta... Caroço de pêssego vai. Uma ossada de galinha, se cortar em pedaços, vai. Casca de camarão a gente já colocou, vai. Casca de ovo, não dá cheiro. Espinhaço de peixe pode ir também. Colocar. Todo alimento cozido pode ir. Macarrão, arroz, carne, pedaço de carne pode ir. Tudo só tem que ser picado, né? A gente diz que tem que ter um tamanho de 2 a 3 centímetros. Então, quando a pessoa descasca uma banana, por exemplo, já corta em 2 ou 3, né? Descascou um abacaxi, já corta a casca do abacaxi em 2 ou 3 também. Não colocar a coroa do abacaxi inteira. Quer colocar? Desfolha ela e aí consegue também, né? colocar. Uma tesoura corta ela inteira não dá porque acumula muito ar entre aquelas folhas ali e daí vai atrapalhar o processo também. Agora vamos ao que não pode colocar na composteira, né? Que são poucas coisas. Então, algumas eu já falei, né? Nada que não seja orgânico, não pode colocar nenhum líquido. Mas eu tenho uma sopa. Você coa a sopa, coloca a parte sólida na composteira e o líquido dá um jeito. Não pode colocar nada estragado já podre. Então, eu esqueci um arroz lá dentro da minha geladeira. Quando eu abri aquela tampinha, né, a tampa do Tupperware lá, já veio aquele cheiro, né? Já estava verde, preto. Aquilo não pode ir para a composteira, porque ali está cheio de micro-organismos do mal, que a gente diz, né? Que são os que decompõem as coisas. Então, isso não pode ser colocado ali, porque senão você vai interferir no balanço dos micro-organismos, né? Vai matar os micro-organismos do bem que estão lá dentro. Mas, né? Um pretinho lá do mamão, a banana que eu deixei ficar mais preta, um tomate que está meio passado. Isso pode botar, tá? Não pode botar aquilo que ficou uma quantidade grande, podre que a gente não consegue cheirar, já que daí a gente já sabe que é o cheiro que é de coisa ruim. Então, não bota. Muitos nos perguntam sobre papel também, né? A gente sempre diz que papel não deve ser compostado, ele tem que ser reciclado. Né? Mas tem algumas exceções. Então, pode ser colocado, por exemplo, guardanapo, papel toalha. Que seja branco, tá? Guardanapo colorido, ele tem químico, então não pode colocar.
né? Mas o papel toalha pode colocar, o guardanapo branco pode colocar o saquinho de chá, filtro de café. Dá uma rasgadinha, né? Tem que rasgar um pouquinho para diminuir, isso. Mas vai. A borra do café pode colocar, a casca do ovo também. Né? Então, o que não pode colocar? Líquido, não pode colocar nada que seja espesso, muito grande, e nada que seja estragado. Todo o resto que você puder comer, né, pode ir para a composteira bokashi também. Isso faz com que a gente possa compostar muito no bokashi, né? Porque são muito poucas coisas que você não consegue colocar na composteira bokashi, né? Bem, isso é a explicação do método todo, né? Não sei se tem perguntas do pessoal, eu vi algumas perguntas ali, vamos responder, né? Eu queria dizer, já adiantando um pouquinho, né? A gente faz as composteiras e o farelo para vender para quem queira, né? Se alguém quiser, pode fazer a sua composteira em casa, não tem segredo nenhum, né? O farelo bokashi, ele é um pouquinho mais complicado, porque você tem que conseguir os micro-organismos, mas desde que você tenha os micro-organismos também, você consegue fazer o seu farelo. É um processo mais assim, trabalhoso, né? Leva 40, 45 dias para fazer o farelo. A gente vende só o farelo, se a pessoa quiser fazer a composteira dela em casa, sem problema, tá? Um farelo, né? 1 quilo de farelo que a gente vende é R$30. Isso dá para compostar entre 3 e 4 meses. Na composteira grande. Na composteira grande, né? Então, o custo para você compostar com o bokashi é alguma coisa em torno de R$10 por mês, né? De farelo. E você vai ter muitos baldes, né, de adubo para isso. E daí nós temos uma loja online, no nosso Instagram lá tem acesso, né, o pegadaeco.com.br, e a gente passa para o Brasil inteiro. Nós temos clientes, inclusive, no Pará, aí, já usando a composteira bokashi, em São Paulo, Rio de Janeiro, Natal, Recife, por tudo aí. Mas vamos às perguntas, porque daqui a pouco acaba o tempo aqui. A gente está com 10 minutinhos aí, deixa eu subir aqui. Vamos lá. Eu já respondi que era o preço do farelo, né? É R$30 o quilo do farelo e dá para de 3 a 4 meses de uso, né? Deixa eu subir aqui. Uma tu já perguntou, uma aqui eu acho que tu já respondeu, alguém perguntou o que pode, o que não pode, você já respondeu. Isso. No nosso Instagram, lá no Kombokashi, existe um link para esse PDF aqui, é o nosso guia de compostagem bokashi. Então, tudo isso que a gente falou aqui, o que pode, o que não pode, quais são as fases, como usar, tudo, né? Tá tudo aqui dentro desse guia, que é um PDF que baixa lá no nosso Instagram, tá? Na bio do nosso Instagram tem esse link lá pro nosso manualzinho de compostagem, e daí as pessoas podem pegar em detalhe lá. A gente também está sempre no Instagram ali respondendo pergunta, pode mandar direct. Tem o nosso WhatsApp ali também no link, na bio, né? Pode mandar que a gente vai respondendo as perguntas de todo mundo aí, né? Beleza. Tem uma aqui da Gislane Barros. Quem tem árvores em casa e quer compostar as folhas secas, pode ou nesse processo não pode colocar? Até pode colocar, dependendo a quantidade, né? Você vai ter que amassar ali, vai ter que ter um container maior, né? Para fazer a compostagem, mas sim, o bokashi, ele não tem uma escala, né? Você pode fazer ele no baldinho de 4 litros, pode fazer nesse baldinho pequenininho aqui, desde que você tenha como tirar o líquido, e, por exemplo, no Japão, eles usam containers para fazer compostagem bokashi, né? Então, ele tanto se adequa a um recipiente pequeno como um mega recipiente. Só que para você compostar acima de 20, 30 quilos, você já tem que ter maquinário, né? Porque como é que você vai misturar isso com terra? Como é que você vai movimentar isso? Então, nos Estados Unidos, no Canadá, existem indústrias para maquinário do bokashi, né? Então, lá você consegue comprar o tonel de 100 litros para bokashi, o carrinho que transporta esse tonel, como você vai misturar o farelo, né? Porque daí a quantidade de farelo aumenta muito. Então, tem todo um maquinário que ainda não está disponível no Brasil para grandes escalas. Mas é perfeitamente possível fazer isso também. É um nicho de mercado que está disponível ainda no Brasil, né? Se alguém pensar em atender industrialmente, é um nicho de mercado que está disponível.
nós procuramos levar mais um método para quem mora em apartamento e mora em casa e que não se adequou à minhoca ou não quer fazer uma leira, né? Porque tem que ir atrás de material, ficar remexendo. Esse é um método bom porque ele não dá incômodo, não dá cheiro, né? Você não se preocupa muito com o tempo, ele não te dá, fica quietinho num cantinho lá e pronto, né? É aquela coisa que aquela coisa que a gente sempre fala, que a questão do resíduo orgânico, além dos outros que a gente recicla, né, é uma questão que a gente consegue resolver em casa, né? Imagine bilhões de pessoas no mundo gerando e concentrando tudo no poder público. Então, se cada um consegue resolver, pelo menos o orgânico, dá para resolver dentro de casa. Às vezes o cara, eu separei o papelão, plástico, não sei o quê, mas não consegui enviar para a cooperativa. Beleza, mas o orgânico a gente consegue resolver dentro de casa, de apartamento, em qualquer lugar. Então, assim, às vezes a gente sempre é questionado também a questão do lado agronômico da coisa, porque com certeza fica dúvida na cabecinha de alguém e na minha também. Tipo assim, será como é que é a teor de nutrientes, se eu fizer uma análise físico-química disso? Mas bora pensar assim, o lado ambientalmente correto disso daí. Então, é um procedimento que, tipo assim, a gente, durante o processo, até, por exemplo, eu tenho cálcio aqui na casca do ovo. Até o cálcio ficar na forma disponível, na forma de íons lá para as plantas, eu posso ter algum inconveniente. Tipo assim, vamos supor. Então, os métodos que a gente tem de compostagem, na verdade, é para que durante o processo que... Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Sei lá, aqui. É que durante o processo que isso aqui se torne adubo... Isso, esteja disponível para a planta. Durante esse processo que sai daqui até chegar aqui, não haja inconveniente. Se vai se vai ter um potencial agronômico ou não, beleza, existem técnicas específicas para isso. O objetivo é que a gente faça com que essa transição não cause inconveniente, a gente pode devolver isso para a natureza sem nenhum problema. Eu não posso chegar ali no canteiro da rua ali, ou no pé da árvore, do jardim, da praça, e despejar isso aqui. Vai ter todo o inconveniente, no final das contas vai virar composto orgânico, mas vai trair rato, barata, não sei o quê. Mas gera um problema, Mas eu posso pegar isso lá, imagine assim, ó, 60 dias depois, aí eu tenho isso aqui. Eu posso ir lá e despejar isso aqui lá, nessa forma. Isso. Se eu não tiver como utilizar então, aqui em Florianópolis, a gente doar para alguém, colocar na rua. Sim. Aqui em Florianópolis a gente tem atendido muito condomínios que tem, né, que tem que dar um... Vocês sabem que aqui em Florianópolis tem uma lei de compostagem, né? Então está todo mundo preocupado aqui em atender os objetivos que a prefeitura impôs através de uma lei do vereador Marquito, né, que você conhece ele também, sim. Que é um conhecido nosso também, o nosso apoiador, né? Tanto nós da revolução do baldinho dele, das leis, né? A gente sempre está junto com ele aí nos movimentos de compostagem. Mas aqui em Florianópolis tem muito condomínio preocupado com isso, e daí eles estão gerando o próprio adubo para as plantas do condomínio através da compostagem, né? Então, a gente já foi em alguns condomínios onde tem um comitê de sustentabilidade do condomínio, olha só, né? E daí esses condomínios chamam os moradores, apresentam o método, e a primeira fase eles fazem em casa. A segunda fase, quem faz é o jardineiro do condomínio. Ele é que mistura os resíduos com terra e depois usa esse adubo no jardim, na horta, né? Então, e isso tem uma educação ambiental para todo mundo também, né? Para mostrar que o resíduo pode ter um destino certo e que não é nada difícil, que você consegue resolver isso dentro de casa, dentro do condomínio, sem precisar estar pagando milhares ou milhões de reais para levar isso para um aterro onde não vai ser usado para nada, né? Só criando problema, né? E como eu até comentei na live de ontem, eu acho, foi com o pessoal da loja do triturador, que a gente estava comentando essa questão de... que é uma coisa que está surgindo, que às vezes as pessoas ainda não se atentaram. Quem pensar mais à frente, vê que isso que a gente está fazendo... Tipo assim, eu comecei a fazer isso como hobby, a mostrar no Instagram uma coisa que eu faço. Tu também, tu é de outra área de TI, eu também sou. A gente mostra... Isso. Mas assim, quem for parar para pensar, está surgindo as leis de compostagem, está tendo uma mudança de mentalidade, está surgindo um nicho de mercado. Tanto é que indústrias, empresas como a Lippel, está focando em equipamentos voltados para a área agroflorestal, para a área de compostagem. Por quê? Porque o mercado está surgindo.
Então, quem é estudante da área ambiental, agronomia e tal, que quiser ir partir para essa área e se especializar, pesquisa mesmo, assim, tem mercado. É basta o cara botar a mão na massa, sentar a mão na cadeira, estudar, que é um mercado que está surgindo. Isso aí, a nível internacional, nacional, principalmente a região sul-sudeste, tem muito isso daí. Então, é um mercado, tipo assim, eu comecei a vender isso daqui, tipo assim, eu ensino a fazer. Mas se a pessoa... eu não tô afim de fazer, então tu compra. Porque aí no Instagram tem passo a passo para fazer, não importa se a pessoa olhar como é que faz, eu ensino tudinho. E as pessoas, eu quero comprar. E as pessoas às vezes vêm aqui em casa comprar. Beleza. Eu preciso de dinheiro, todo mundo precisa. Isso é uma coisa mínima, pequena que eu faço. Mas imagine você fazer isso em condomínio, expandir e tal. Por isso que nosso... Tem uma gama de oportunidade para todo mundo tem. No nosso Instagram, inclusive, a gente tem lá os manuaizinhos, né, de como fazer o balde. Se alguém quiser fazer o balde, pode fazer em casa. Está disponível no nosso Instagram ali os modelos de como fazer, tá? E a gente sempre está disponível para... Vai lá, pergunta. Não, só a Nai comentou aqui. Eu sou engenheiro ambiental e sanitarista. Não aprendi nada disso na faculdade. Porque esse é um método que não é usado no Brasil, infelizmente, né? A gente só conhece outros métodos e agora que o bokashi está entrando aqui no Brasil, né? É bom lembrar que bokashi é uma palavra em japonês que significa fermentação de resíduo orgânico. Então tem muita coisa bokashi. Uma das coisas é o método de compostagem bokashi. Se entrar na internet, vai encontrar muito adubo bokashi, que é outra coisa, é feito também, né? Fermentação e tudo. Mas não pode ser usado para fazer compostagem, tá? E até porque ele daí sai mais caro, enfim. Qual a validade do farelo? Um ano. 12 meses. Um ano. Tá. Qual o endereço do Instagram? É bokashi. Pode escrever. É B-O... Com bokashi. Com bokashi. Com de compostagem. Bokashi. Com bokashi. Com bokashi. Vou tentar escrever aqui. Isso. Não sei se... E, né, se você perguntar para qualquer pessoa que faça cultivo de... Tá certo? Isso mesmo. Para quem faz cultivo de bonsai e de orquídea, eles sempre gostam do bokashi porque ele é um excelente adubo, né, por conta dos micro-organismos que fazem. E outra coisa interessante, o resíduo fermentado pode ser usado como alimento de minhocas. Então, para quem tem minhocário, pode fazer a primeira fase dentro do balde e depois, né, depois de fermentado o resíduo, pode entregar tudo isso para as minhocas, inclusive casca de cítrico, carne, então ele funciona como um bom complemento. Não vai estar ácido ainda? Não, elas não vão comer na primeira... Quando no primeiro deixa dia, amontoado no cantinho, né? Deixa amontoado no cantinho. 2, 3 dias depois elas vão lá e devoram. Vão lá e comem. Tanto que nos nossos canteiros, no nosso sítio, que nós não tínhamos minhoca porque a gente usava químico, depois que a gente começou a usar o nosso composto bokashi, as minhocas voltaram. Apareceram. Porque lá está rico em matéria orgânica para elas comerem, né? Então, hoje em dia, nos nossos canteiros tem muita minhoca por conta do adubo bokashi, né? Do composto bokashi que a gente está gerando. Maravilha. E pessoal, se alguém tiver qualquer dúvida, nosso perfil tem bastante vídeo, bastante mensagem, tá? Estamos... Ali, ó, o composto pronto substitui o farelo no caso dele acabar? Não, tem que ter o farelo, porque a quantidade de micro-organismos no farelo é muito maior do que no composto, né? Então tem que ser o farelo, tá? E a gente sempre tem disponível o farelo para vender, ou se a pessoa aprender na internet, pode fazer o próprio farelo também. Tá. Então, Ari, queria te agradecer. Eu acho que a live já deve ter mais um minuto aí, daqui a pouco começa a contagem regressiva aí. O Silvio Levi, daqui da Embrapa Amazônia Oriental, ele acho que está online ainda. Eu vou iniciar uma live depois com ele. A gente vai fazer um curso, ele vai fazer, na verdade, ministrar um curso pelo Instagram, com direito a certificado emitido pela Embrapa. Certo? E Silvio, não sei se tu está ainda aí. Então ele vai falar um pouco de estar organizando ainda isso daí. O Ari fez um dos cursos da Embrapa. Eu fiz um curso de Embrapa de compostagem, né? Sou certificado pela Embrapa. E o legal é que vai ser direto, falta 20 segundos, eu vou entrar depois com ele. Vai ser direto de dentro da Embrapa, mostrando os ambientes de minhocário, a horta, tudinho. Eu acho que vai derrubar, eu vou entrar com ele aí depois. Então quero te agradecer, viu, Ari? Ainda tá aí?